No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta terça-feira. Hoje é dia 14 de janeiro de 2025. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja, ao alcance da nossa voz, ao alcance do Minuto da Unicidade. É muito bom ter você por aqui. Só lembrando, próxima sexta-feira, dia 17, estaremos disponibilizando gratuitamente o nosso seminário. Um seminário completo sobre o batismo nas águas e suas raízes, suas origens. São 27 vídeos, né? São 10 aulas, 2 aulas bônus de Unicidade de Deus e ainda tem uma apostila para você imprimir, para você guardar. Então, será nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, estarei disponibilizando este seminário. Não vai ficar lá fixo, é só nesta sexta e sábado. Sábado também o dia inteiro vai ficar aí. Pronto, no domingo, quem pegou, pegou. Quem não pegou, aí glória a Deus, aleluia. Você que me acompanha na rádio, você pode entrar em contato com o meu e-mail. Eu mando para você nesses dias especificamente. Na sexta e no sábado, pelo seu e-mail. Anote meu e-mail aí, tonydesouza@gmail.com, Tony com 2 N's, de Souza, Souza com Z, @gmail.com. Manda lá uma mensagem e a gente manda na sexta-feira para você. Deixa para mandar aí na sexta-feira, tá bom? A gente vai ficar pendente do e-mail na sexta para enviar para você, tá certo? Participe, é gratuitamente nesta sexta e sábado, somente uma ação que a gente visa abençoar. Quem realmente quer vai aproveitar. A quem não quer tal, vai me ligar depois no domingo, não deu tempo, na segunda não deu, perdi, não sei o que eu estava com a cabeça. Aí esse não quer, esse quer somente, enfim, deixar passar as oportunidades. Então aproveite, é um material que foi feito com muito carinho para somar ao seu conhecimento. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, Evangelho, capítulo 3, verso 17. Vou ler de novo para você. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é muito importante, porque quando nós entendemos, ou procuramos assim interpretar de imediato as Escrituras, sem se dar o trabalho de refletirmos um pouco mais, de estudarmos, de examinarmos as palavras mencionadas, as questões, entender o espírito pela qual aquele texto foi escrito, fica complicado. Então é importante nós analisarmos os detalhes, porque se a gente, por exemplo, for analisar aqui, Deus enviou seu Filho ao mundo, a gente entender isso como uma questão geográfica, ficou... Porque qual é a interpretação comumente falando a partir do ponto de vista da doutrina trinitária, Trata-se de dois seres aqui, 2 pessoas, 2 divindades. Um ficou lá em cima, enviou o outro para cá, para baixo. Não é isso que nós entendemos? Deus enviou, quer dizer, aquela música do Tom Carfe, Eu estava lá no céu junto com os anjos e meu pai me disse: filho querido, vou te enviar lá para baixo. Essa música, por exemplo, letras como essa são inspiradas numa interpretação dessa. Primeiro que esse diálogo não houve aí. Deus chamou o filho e tal, eles estão romantizando os textos sagrados, dando um romance, dando aqui uma interpretação, fazendo aqui uma novela para poder explicar o que teria acontecido. Só que a Bíblia não diz que o Filho de Deus, que Deus enviou seu Filho à terra. Essa observação é muito bem feita pelo pastor Gilberto, no livro Em Busca da Verdade, no volume 2, eu não estou me lembrado se é o volume 2 ou se é o volume 3, eu já cheguei, inclusive, a trabalhar no volume 3, mas no volume 2 ele diz que não foi enviado, ou Deus não enviou seu Filho à terra.
E ao ler esse texto, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, muitas pessoas, ao ler esse texto, interpretam, a partir do ponto de vista trinitário, como se Deus estivesse enviando seu Filho à terra. Se o texto dissesse desta forma, a interpretação trinitária estaria correta, porque aí um ficou no céu e enviou o outro para cá, para a terra. Só que a palavra mundo nas Escrituras, ela é muito ampla. Mundo, a palavra mundo, né, que muitas vezes aparece nas Escrituras, ela é a tradução grega da palavra cosmos, que o sentido, né, assim, literal significa ordem, estrutura, significa lá o cosmos, né, o universo. Uma das definições, a primeira definição, não é? Mas a gente não pode deixar de lado que a palavra mundo, conforme o próprio texto de João 3,17 diz, ela está ligada à ideia de humanidade, independente da condição moral, das pessoas, da fé, da civilização, daquela coisa. O Filho de Deus foi enviado ao mundo, ou seja, ele foi enviado para a humanidade. Não foi enviado à terra, ele foi enviado para as pessoas de toda raça, tribo, nação, cultura, e isso nos facilita muito a entender pelo Espírito o que a palavra está dizendo, porque o próprio texto está dizendo isso. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Ele não vai condenar o cosmos. Se esse mundo aqui está falando dos planetas, não é. Está falando de pessoas aqui. O mundo significa a humanidade. Não é só para o povo de Israel. No primeiro momento, ele é inicialmente apresentado à nação de Israel que o rejeita. Os judeus o rejeitaram. Mas o propósito para que alcançasse ao mundo. Por isso ele diz, ide por todo mundo, né? Vai em todos os cantos da terra, prega o evangelho a toda criatura. Ele veio para salvar a todos. Onde tiver um ser humano vivo, respirando, coração batendo, tem que ouvir falar de Jesus, do Cristo da Bíblia. Mas é a tribo indígena, é o asiático, é o europeu, é o hindu, é não sei o quê. Todo mundo, ide por todo o mundo. Mas é muçulmano, tem que ouvir falar dele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo, para que as pessoas fossem salvas por ele. E quando você vai para Lucas capítulo 4, explica o exato momento em que isso acontece, como nós falamos no CD que eu gravei com o pastor Gilberto, que tem o título Quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Está no canal Minuto da Unicidade, o CD tem quase 1 hora. Na época se gravava CD de mensagem, nós gravamos esse tema lá. E lá explica mais detalhadamente sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Procura lá, está no canal Minuto da Unicidade, no YouTube, tá bom? É áudio também. E diz, Lucas capítulo 4, leia aí, a partir do verso 15, diz assim, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando, no caso, fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele, ou seja, ninguém piscava. Verso 21 de Lucas 4, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos ouvidos, em vossos ouvidos, se cumpriu isso. O que se cumpriu?
O Senhor, o Espírito Santo, me enviou para evangelizar os pobres, a pregar a liberdade, pregar a restauração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Hoje está se cumprindo, a partir de agora, é aí que ele inicia o seu ministério. É aí que ele é, de fato, enviado ao mundo, às pessoas, e não ao planeta Terra. Mas a doutrina trinitária nos leva, nos aponta a entender que o Filho foi enviado do céu para a terra. Não. Ele foi enviado ao mundo. Esse envio, esse ponto de partida, o local que ele é, no caso, ele sai para pregar, é daqui de baixo, não é de lá de cima. Você está entendendo? Você consegue entender o Espírito que nós estamos falando aqui no Minuto da Unicidade e no programa Nossa Voz pela Rádio Betel. Estamos em 98,7. Obrigado pela sua audiência. Para terminar aqui, no próprio texto inicial que nós lemos de João capítulo 3, nós lemos o 17, o verso 18 explica: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome, é o que nós falávamos ontem, no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é que é o detalhe, que João vai falar isso em todos os seus escritos, praticamente se referindo a Cristo. Ele vai chamar Cristo de unigênito Filho de Deus. Deus tem muitos filhos? Tem, nós somos um deles. Agora, o Filho unigênito, por isso que ele é o artigo definido, o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é unigênito. O Filho é unigênito. Isso faz toda a diferença. Algumas traduções antigas de João 3,16 colocava único filho. Não existe essa expressão nas escrituras, nos originais não tem a palavra único filho. Deus deu seu filho único para que todo o que não. Deus deu seu filho unigênito. E Filho de Deus é um título que está ofertado, ou melhor, é outorgado a todos os que creem nele. O próprio capítulo 1, aí mesmo de João, fala isso. Você quer ler? Leia aí João capítulo 1, no verso 12, que diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, poder, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu e você somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus é o artigo definido. Então esse é um título que nós recebemos de filho de Deus. Nós não recebemos esse título? Eu sou um filho de Deus também. Olha, Jesus é filho de Deus? Eu também sou filho de Deus. Isso é muito importante para a gente entender em que direção as Escrituras nos levam, em que direção as Escrituras nos levam. Então, a gente falar que é duas pessoas, são dois seres distintos aqui, não é nada disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está noutro nível de espiritualidade, num nível muito mais elevado de espiritualidade, e não é tão simples assim. Quer dizer, é simples para os de espírito simples, humildes, né? Por isso ele falou: graças te dou, porque tu ocultastes, é uma oração, né? Dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Olha que maravilha. Bom, um forte abraço para você. Não esqueça de orar por nós, de apoiar o nosso humilde trabalho, que visa aqui compartilhar um pouco do que nós entendemos pelas Escrituras, do que nós recebemos da parte de Deus, compartilhar com você o que nós recebemos. Isso é maravilhoso, meditar nessas palavras sempre. Um forte abraço e não esqueça, na próxima sexta-feira, um seminário completo do batismo nas águas disponível para o povo santo no nosso canal Minuto da Unicidade. Você que não tem o canal Minuto da Unicidade, não esqueça de entrar em contato conosco pelos contatos que nós já oferecemos. Na descrição desse vídeo no YouTube tem o nosso número, mande um WhatsApp, mas só com essa finalidade de participar do seminário, tá bom? Gratuitamente na sexta e no sábado. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.